Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Isabela e sou uma das integrantes do Nascer. Aqui na reunião tem outras integrantes presentes, mas eu que vou iniciar a conferência hoje. Deixa eu só permitir o pessoal. Pronto. Antes de iniciar, eu vou dar 3 recados. O primeiro é que o chat ele vai ser destinado ao envio de dúvidas e perguntas. Aí no final nós vamos responder, vou dedicar um tempo no final para poder responder essas dúvidas. No chat também, quando estiver chegando ao fim da conferência, um link vai ser enviado para que todos preencham e vai ser como uma lista de presença. Aí é muito tranquilo e muito fácil, então creio que não vai ter erro. Dentro desse link, tem um campo escrito palavra-chave. Essa palavra-chave também vai ser enviada junto com o link e depois no final a gente vai reforçar qual é essa palavra para que vocês escrevam e insiram ela no preenchimento do formulário. Sobre algum tipo de dúvida, né, se vocês tiverem, é só perguntar ou reservar para o final que a gente responde. Aqueles que solicitaram a emissão de certificado, o Nascer ele pede no mínimo 24 horas para poder emitir o certificado. Então, né, a gente tem um número e e-mail de cada um de vocês que realizam a inscrição. E aí, assim que tiver ok para entregar esse certificado, a gente entra em contato para facilitar, né, que vocês retirem o que a gente encontre vocês. E eu vou comunicar que essa conferência está sendo gravada. O objetivo de gravar ela é que ela seja divulgada nas nossas plataformas, que é o YouTube e o site do Nascer. O Nascer, na semana passada, inaugurou um site que tem o objetivo de armazenar todos os nossos materiais produzidos, sendo eles cartilhas e artigos. Eles são confeccionados por nós, integrantes do Nascer, e por ex-integrantes. Então, é um material de fácil acesso e facilita com que, né, a comunidade adquira informação de uma maneira mais prática. Agora sim, acho que a gente pode começar. O Nascer, ele é um núcleo de atenção à saúde da coletividade como estratégia em rede. É um programa que busca, por meio de atividades educativas e assistenciais, favorecer o empoderamento de mulheres gestantes, familiares e da comunidade. Nós escolhemos esse dia para realizar o evento como uma forma de comemoração ao Agosto Dourado, que é um mês muito importante para a área da saúde, destinado ao incentivo à amamentação. O Nascer, ele trabalha com o empoderamento de gestantes, lactantes, de forma respeitosa, incentivando o aleitamento materno. Assim, hoje, a nossa conferência vai ser sobre a amamentação e os primeiros dias do bebê. Nós temos como convidada a fonoaudióloga Pamela Souza, que é fonoaudióloga graduada pela UFMG desde 2011. Ela é especialista em fonoaudiologia hospitalar com ênfase em neonatologia. Ela foi coordenadora da equipe de fonoaudiologia no Hospital Nossa Senhora das Graças, em Sete Lagoas, de 2015 a 2021. É baby planner desde 2019 e atua como consultora de amamentação também. Boa noite, Pamela, seja muito bem-vinda. O Nascer está muito feliz em ter você aqui hoje como palestrante. Esperamos, né, aprender muito e levar muito conhecimento e informação para todos que estão aqui presentes. Seu microfone está desligado. Boa noite, Isabela. Boa noite a todo mundo que está aqui presente. Eu agradeço muito o convite, tá, Isabela? Para mim, falar sobre amamentação é um tema que enche meus olhos, é um tema que eu gosto muito de falar e me sinto responsável de divulgar a amamentação em cada lugar que eu vou. Que a amamentação, ela é responsabilidade não só dos profissionais de saúde, mas ela é de responsabilidade da população como um todo. Então, é da família da pessoa que está grávida, é do pessoal que vai no posto de saúde,
é da prefeitura, então são todos os sujeitos das sociedades ali envolvidos na amamentação. Quando a gente leva o conhecimento sobre os benefícios da amamentação para outras pessoas, menos chances de acontecer um desmame desnecessário, de acontecer um desmame precoce, a gente vai ter. Porque são pessoas que vão evitar aquelas falas de que a amamentação não é legal, de que o leite materno é fraco, de que o leite não sustenta. E aí, se a gente tem menos palpites errados, palpites equivocados, mais força essa mulher que está amamentando vai ter para conduzir ali no processo. Então, eu vou compartilhar aqui a tela, porque eu preparei uma apresentaçãozinha aqui de slide. E aí, pessoal, em alguns momentos eu vou cancelar a apresentação para que vocês possam me ver melhor, que eu vou fazer algumas demonstrações. E aí, vocês podem ficar à vontade para perguntarem no bate-papo, como a Isabela colocou. Se for alguma coisa que vocês já querem perguntar para que eu já responda, Isabela, aí você pode me sinalizar, porque aqui agora eu não estou vendo mais o bate-papo, tá? Tá, pode deixar. Então, qualquer coisa você me sinaliza aí. Vocês estão vendo uma primeira tela? Sim, sim. Sim. Beleza, então a Isabela já apresentou, né, quem que é a Pamela profissionalmente, mas essa sou eu com a minha família, eu sou casada, tenho 2 filhos, a Lívia de 3 anos e o Tomás de 2, e eu já trabalhava com amamentação quando eu tive os 2. Só que a amamentação na prática é diferente da teoria, né? Então eu já tinha todo o conhecimento de como que eu ia colocar a bebê para amamentar, como que eu ia pegar a Lívia, como que eu ia conduzir ela ao peito. Mas na hora do vamos ver, eu tive dificuldades. E no início foi difícil para mim entender o momento que eu estava passando, né? Como uma pessoa que trabalha com amamentação está tendo dificuldades na amamentação. Mas hoje eu vejo que eu precisava passar por aquele processo, entender a dor das minhas pacientes para que eu pudesse acolher melhor o momento de cada uma delas. Então eu falo que os meus filhos são grandes responsáveis aí pelo tipo de atendimento que eu presto hoje, pela importância que eu dou em escutar a mulher, em escutar a família, que eu vi o tanto que isso faz diferença ali na prática mesmo, no vamos ver. E aí, como a Isabela falou também, profissionalmente eu sou fonoaudióloga e hoje eu atuo bastante com essa parte materno-infantil, desde a gestação até os primeiros dias do bebê, e também atuo como baby planner. Para quem não conhece, baby planner é uma profissão nova no mercado que auxilia na organização da gestação. Então, a gente mostra todos os marcos da gestação para a grávida, auxilia ali na construção do enxoval, falando o que é o item essencial, o que não é, auxilia nos cuidados com o bebê, orientando como que vai ser esse tipo de cuidado, e também a gente ajuda um pouco na amamentação. E aí eu entro com essa questão bem forte da consultoria e amamentação, juntando aí as duas profissões. Então, para a gente ir adentrando aqui na nossa aula, a gente vai conversar no nosso encontro, nós vamos conversar primeiro sobre o que a gente tem que esperar de um bebê real, depois a gente vai falar um pouquinho sobre a esterogestação, um termo grande que às vezes as grávidas não escutam, não sabem o que é, mas faz muita diferença. Depois a gente vai entender um pouquinho ali da questão da gestação, das mamas, os benefícios da amamentação. E vamos falar da amamentação na maternidade, como que deve ser a condução dela, da amamentação quando chegar em casa, até a gente alcançar ali a livre demanda, que é o momento que a gente quer de maior tranquilidade ali da amamentação. Então, pessoal, quando eu começo aqui o nosso encontro falando do que esperar desse bebê real, é porque a gente precisa alinhar bastante a expectativa de vocês gestantes com os seus familiares, né? O que a gente espera de um bebê? A gente espera um bebê de Instagram que durma a noite inteira, que não chore ou que chore pouco, que mame de 3 em 3 horas, reloginho. Mas nem sempre o nosso bebê vai ser assim, porque a gente vai ter um bebê real. Um bebê que é diferente desse bebê lá do Instagram. Ele é um bebê que faz cocô, faz muito cocô, faz xixi que vaza, não dorme a noite inteira
e pode querer ir para o peito, gente, de hora em hora, e tá normal nesse início. Não quer dizer que tem nada de errado, é simplesmente um bebê se adaptando ao mundo, se adaptando a essa nova fase que ele está. Então é muito comum, pessoal, que esse bebê chore. Então as grávidas que estão aí escutando, não fiquem achando que vocês estão fazendo alguma coisa errada, que vocês estão machucando o bebê, não. O bebê chora, e ele chora muito. Tem uns que vão chorar mais e tem outros que choram menos. E por que eles choram? Porque a única forma de comunicação que eles têm é o choro. Porque eles não sabem falar. Então, qualquer coisa que esteja os incomodando, ou que eles estejam sentindo dor, eles vão demonstrar com o choro. Então, qualquer incômodo, desde um incômodo mais simples até uma dor intensa, eles vão demonstrar realmente é com o choro. E aí, com o passar dos dias, a família vai tentando entender que tipo de choro que é esse que o bebê está dando. É um choro de um incômodo leve? É uma fralda que pode estar molhada? É gás? É vontade de arrotar? Ou realmente já é a cólica que dói, que incomoda? O que pode estar acontecendo? Então, isso vai ser com o passar dos dias. O importante é que vocês não desesperem ao chegar em casa e ter um bebê que chora. O bebê vai chorar. Nós estamos falando de um bebê real. Então, se tá difícil para os pais, para o bebê, gente, tá mais difícil ainda. Porque para o bebê, além de tudo, ele teve que nascer, passou por um parto, ele vai ter que aprender a mamar, ele vai ter que aprender sozinho a encher a barriguinha dele, né? Às vezes a gente vai ajudar ele, mas ele vai ter que se virar ali para conseguir fazer o movimento de sucção e alimentar. Ele vai fazer xixi, vai fazer cocô, vai começar a tomar banho. Gente, é uma coisa que a gente não pensa, mas imagina tomar um banho para um bebezinho que nunca teve que fazer nada disso. Ele ficava todo preso ali na barriga da mãe e agora ele tá todo solto. Aí ele vai para uma banheira, receber uma água ali, vai saber se essa temperatura tá do gosto do bebê, porque o bebê tem gosto também, né, gente? É um ser humano como a gente. Então a gente tem que pensar bastante e respeitar muito esse bebê. Não é porque é um bebê que não fala que ele não vai sentir as coisas. Então a gente precisa, sim, respeitar muito esse bebê e ter a empatia ali. Tudo que for fazer, conversar com o bebê, preparar ele. Aí vai trocar a fralda do bebê de vocês? Então vai lá, fala com ele, filho, vou trocar sua fralda agora. É rapidinho, pode ser que te incomode um pouquinho, você vai ficar com frio, mas é rápido. E ali tenta trocar a roupa mais rápido. Filho, agora é a hora do banho. E além disso tudo, quanto mais você vai conversando ali com o bebê, você já vai ajudando ele na estimulação de linguagem. Então a gente já vai ajudando lá na frente. Então é muito importante que tudo que vocês forem fazer, conversem com esse bebê. E tenham a divisão aí da expectativa com a realidade. Não deixe essa expectativa muito alta, não, porque as dificuldades podem surgir e a gente nunca sabe que bebê que a gente vai ter depois que chegar nesse momento que o bebê nascer. Então, a gestação, pessoal, ela normalmente vai ter ali 40 semanas e a partir de 37 semanas, esse bebê já está pronto para nascer. Então, ele já tem condições de nascer, já é um bebezinho termo. Sendo assim, a gravidez vai ter 3 trimestres. Primeiro, segundo e terceiro trimestre. E aí, todo mundo aqui já deve ter escutado falar que os 3 primeiros meses do bebê são os mais difíceis. É aquele que o bebê chora mais, que o bebê tem cólica, que nada tá bom, que às vezes é muito difícil. E por que esses 3 primeiros meses são tão difíceis? O médico Harvey Karp, ele tem uma teoria de que o ideal fosse que a gestação humana ela tivesse 4 trimestres e não 3. Então, o bebezinho deveria nascer aos 12 meses e não aos 9 meses. Só que isso não acontece porque a mulher não teria condições de parir uma cabeça de um bebê com 12 meses. E aí, o que acontece? Esse bebê nasce e vem terminar o seu desenvolvimento fora do útero. Por isso que existe esse termo grande, né? Esterogestação, que às vezes assusta, mas que é um termo fácil de entender e que ele faz muita diferença nos 3 primeiros meses. Quando você entende que o bebê deveria estar dentro da sua barriga, isso vai mudar um pouco a sua visão, porque você entende que você precisa aconchegar mais esse bebê, acolher mais. Por isso que ele vai ter, pessoal, tanta cólica, porque o intestino dele ainda não está pronto quando ele nasce. O intestino só vai estar realmente maduro daí a 3 meses.
o cérebro do bebê também ainda não está totalmente formado, né? Vai demorar para formar muitos anos, inclusive. Só que a maturação desse cérebro com 9 meses vai ser ainda precoce, ainda não vai ser uma maturação ideal, que seria ali por volta de 12 meses de gestação. Então, é muito importante que os pais tenham esse conhecimento e saibam que é esperado que os 3 primeiros meses de vida do bebê sejam realmente mais desafiadores por causa dessa questão da gestação do bebê. Pamela, Oi, pode rapidinho. falar. Sim. Aí tá aparecendo uma mensagem para você embaixo. Aperte em ocultar, porque tá tampando. Escrito. Ah, tá. Ótimo. Saiu? Saiu. Tá. Aqui embaixo estava escrito só esterogestação. Ah, tá. Que é o termo que eu expliquei. E aí, o que a gente vai fazer para aproximar esse bebê do útero? Esses 3 primeiros meses é o que mais vocês, mães, pais, vão tentar fazer. Aproximar o bebê de quando ele estava dentro da barriga, porque isso vai deixar o bebê mais tranquilo, mais calmo, e a gente vai tentar conduzir esses 3 primeiros meses de uma forma mais tranquila. Então, a gente pode tentar fazer o charutinho. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que vocês podem fazer, mas aqui nessa imagem já dá para vocês terem uma noção. É aquele charutinho que as mães, as avós da gente sempre faz, né? Enrola mesmo o bebezinho, empacota. A gente tem a possibilidade de utilizar o sling. O sling, gente, ele é uma faixa de pano retangular bem grande, ela tem mais ou menos uns 2 metros. E aí nela a gente faz uma amarração e aí o bebê fica igual nessa foto aqui. Ele fica entre a pessoa e o pano. Não necessariamente precisa ser a mãe, pode ser qualquer pessoa a colocar o bebê para eslingar. Pode ser o pai, avó, tio, quem se sentir à vontade. E ele é super seguro. A gente faz uma amarração e ela deixa o bebê bem preso. E o bebê vai gostar muito de ficar nesse sling, porque ele vai lembrar do útero, ele vai ficar mais apertado, mais aconchegado, vai escutar os barulhos do corpo, a batida do coração, e isso tudo vai remeter a ele quando ele estava dentro do útero da mãe. Outra questão que a gente pode usar também para acalmar esse bebê nos 3 primeiros meses é bola de pilates. Então, a mãe, qualquer outra pessoa, pode sentar com o bebê na bola de pilates e fazer aquele movimento de vai e vem na bola. E aí o bebezinho vai ficando tranquilo. Gente, isso aqui funciona tanto. Às vezes o bebê tá lá super incomodado, chorando. Na hora que a mãe ou outra pessoa começa a fazer isso, o bebezinho vai acalmando, porque ele precisa lembrar do útero. Ele precisa ter essa sensação de lembrança mesmo, que é o que ele sempre teve durante esses 9 meses de gestação. E aqui é aquele o ruído branco, o chiadinho, que vocês já devem ter escutado também às vezes. Todo mundo pega o bebê e começa a fazer. Esse é um chiadinho que ajuda bem. O interessante, e legal, é que vocês podem utilizar esse chiadinho digitando nos aplicativos. Coloca ruído branco, chiado para bebê dormir, que aí tem uns, inclusive, que duram 8 horas, você pode deixar direto aí a noite toda. E isso vai ajudar o bebê a lembrar do útero, porque vai se assemelhar ao barulho que o bebê tem no corpo, quando ele está lá dentro do corpo da mãe, e aí ele lembrando do útero, ele vai acalmar. Aqui é uma técnica que chama técnica dos 5 S's, que foi desenvolvida pelo Dr. Harvey Karp, que é aquele que falou da esterogestação, uma técnica para eliciar esse reflexo calmante. O que é o reflexo calmante? É o que o nome diz, é uma técnica para acalmar o bebê, para ele começar a ficar mais tranquilo e chorar menos. Então, como que seria essa técnica? Deixa só eu parar o meu compartilhamento aqui, porque eu quero que vocês vejam melhor. Parou o compartilhamento, não parou? Parou, agora a gente tá vendo só você. Tá. Pessoal que tá aí assistindo, vai dando um desconto no meu analfabetismo aí com o Meet, que hoje é o primeiro dia que eu uso. Geralmente eu tenho mais prática com o Zoom. Então eu vou perguntando vocês aí, vocês vão me ajudar. Então, esse aqui é um bebê que a gente vai fingir que é um bebê de verdade. E aí, pra gente fazer o charutinho, a gente vai precisar de uma manta. E aí, gente, pode ser a manta que vocês tiverem em casa. Se tiver mais calor,
que os próximos meses vão ser mais calor, o que eu sempre oriento é não pegar uma manta muito grossa, tentar fazer às vezes com cueiro, ou então com uma mantinha tipo essa que é mais fininha, porque senão o bebê vai sentir muito calor. E aí, se o bebê sente calor, ele não vai conseguir ficar nesse charutinho. Então, a primeira coisa que a gente faz para o charutinho, a gente pega a mantinha, escolhe uma das pontas e dobra. Essa dobra pode ser para frente ou para trás, vai depender do que vocês quiserem. Aqui eu vou colocar para frente para facilitar para vocês verem. Se for uma mantinha, gente, que tem bordado, aí sempre vocês vão colocar para trás, para não incomodar o bebê. E aí vocês vão colocar essa mantinha em cima da cama ou do sofá e vão vir com o bebê. Deixa eu só abaixar um pouco aqui para vocês verem melhor. E vão posicionar o bebê em cima dessa dobrinha que a gente fez com a dobrinha no rumo do pescoço. Junta as mãozinhas na linha média. Por que a linha média, gente? Porque na linha média o bebê consegue ficar mais organizado e isso deixa ele mais tranquilo. E aí a gente vem com essa primeira parte aqui da mantinha e envolve o bebê. Vem com a outra parte e passa por cima, ou então vem com a parte de baixo, sobe até aqui. Importante também que o pezinho, gente, fique limitado, para ele não ficar muito solto. Lembra que o bebê tem que lembrar de quando ele estava no útero. E pego o outro lado da manta e passo aqui por cima. Aqui eu faço aquele charutinho, bom e velho charutinho. Posiciono o bebê de lado para acalmar esse bebê. E lembram da bola de pilates que eu falei que a gente fica fazendo esse movimento? Esse movimento na vertical acalma o bebê. É diferente, pessoal, daquele movimento na horizontal. Esse aqui não funciona. Por quê? O que vai lembrar o bebê de quando ele estava no útero é o movimento na vertical, que é um movimento quando a mãe anda. Quando a mãe está andando, o bebê faz isso aqui dentro da barriga. E aí, por isso, ele acalma. Então, nós vamos pegar esse bebê no charutinho de lado, eleva e abaixa, sobe e desce, sempre no ritmo. E junto a isso, lembram do chiado? A gente vai ligar no aplicativo ou então fazer. E aí, gente, é tirar com a mão. É coisa de passe de mágica. Teve uma vez até que o Fantástico apresentou isso e deu maior repercussão. Assim, o pessoal estava fazendo até com secador de cabelo. E funciona também, porque o secador de cabelo não, né? É um ruído branco mesmo. Então, vocês podem fazer que vai dar certo. E qual que é o objetivo, então, de fazer essa técnica dos 5 S? É realmente o bebê acalmar. E a gente ter esses 3 meses de uma forma mais tranquila, sem muitas dificuldades. Então, continuando, nós precisamos entender o que é o seio materno da mulher, para que vocês se familiarizem com o nome, para quem não sabe os nomes. Então, aqui a gente tem o peito, igual tem aí na figura. Aqui no meio, a gente tem a areola e aqui a gente tem o bico ou o mamilo. E é por aqui, pessoal, que o leite vai sair. Então, a gente tem vários furinhos aqui, que são os ductos, e aí por meio dos ductos, esse leite vai sair. É importante que o bebê abocanhe essa região da areola, quando ele vai mamar. Não pode ser só no bico, porque aqui o bico é como se fosse uma mangueirinha, para o leite poder sair. E o lugar onde o leite realmente vai ficar armazenado é na areola. Então, por isso, o bebê precisa fazer o movimento da boquinha na areola para ele conseguir retirar o leite, o tanto de leite que ele precisa, e também para não machucar o peito da mãe, porque bebê que suga só no bico, além de não conseguir tirar o tanto de leite que ele precisa, ele ainda vai ficar só aqui no biquinho. E aí, vai machucar esse peito da mãe. Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Lembrar, gente, que amamentar vai além do seio. Então, a gente não pode focar só nessa parte do corpo da mulher. A gente precisa entender como que está esse emocional de vocês. Então, vocês estão se preparando para amamentar? Vocês estão lendo, estão estudando, estão recebendo informação? Estão, né? Que vocês estão aqui na aula. Tem rede de apoio? Vai ter alguém para ajudar vocês nos cuidados com a casa, nos cuidados com a alimentação ou mesmo no cuidado com o bebê? Se não tiverem, tem como
pensar em alguém, tem como alguém ir para limpar a casa, para ajudar, alguém da família, um vizinho, para que vocês não tenham que ficar preocupando com o bebê, amamentar o bebê e ainda cuidar de todo o resto da casa. Então, tudo que vocês puderem planejar antes do bebê nascer vai facilitar bem. Se não tiver como ter alguém para fazer comida, então antes do bebê nascer, já congelem, façam bastante comida, façam as marmitinhas e congela, que aí depois o bebê nasceu é só tirar, colocar ali no micro-ondas e comer. Tudo para facilitar a vida de vocês, tá? Se preparem para amamentar, e aí a preparação durante a gestação é com a busca de informações, é entender como que é o seio, como que vai ser essa saída do leite, como que é colocar o bebê no peito, é isso que é essa preparação. E confiar no processo, confiar no corpo, confiar que o organismo da mulher é preparado e próprio para amamentar. Aqui eu trouxe para complementar, para quem ainda não sabe, que a amamentação ela tem muitos benefícios. E tem benefícios, pessoal, tanto para a mãe, para a mulher que vai amamentar, quanto para o bebê. Para a mãe, para a mulher ali que vai amamentar, as mulheres que amamentam, elas têm menor chance de terem câncer de mama e de ovário. Tem baixo custo financeiro, porque não vai ter que ficar comprando fórmula. E fórmula, gente, é caro. Fórmula é o leite especial que o bebê tem que tomar. E eles tomam muito leite, então não fica barato. E quando a gente coloca que tem um custo amamentar, é porque a mulher vai ter que beber água, a mulher vai ter que se alimentar bem, então, querendo ou não, sempre vai ter um custo ali. Vai promover o vínculo entre a mãe e o bebê. Não que uma mulher que dê mamadeira não vai ter vínculo com seu filho, não, tá, gente? Não é nada disso. Ela vai ter o vínculo, sim. Só que quando é por meio da amamentação, esse vínculo ele é estabelecido de uma maneira mais prática, mais rápida. Reduz chances de hemorragia. Por que reduz chances de hemorragia na mulher, gente? Porque os hormônios que vão atuar na amamentação vão auxiliar ali na contração uterina. E aí, se a gente tem contração uterina, essa chance de hemorragia diminui. E auxilia a mulher no emagrecimento. Então, a mulher volta ao corpo que tinha antes de forma mais rápida. E quem aqui não quer emagrecer mais rápido, né? Para o bebê, pessoal, a gente já sabe que o bebê que amamenta no peito, ele vai ter menor risco de diarreia, de infecção respiratória, até mesmo de morte. Vai reduzir chances de ter alergia, colesterol alto, diabetes e obesidade. É o melhor alimento para o bebê, não tem nada no leite materno que seja ruim. Tem um efeito positivo no QI dos bebês. Então, a gente tem um estudo que mostra que os bebês que amamentaram no peito, eles têm um QI mais elevado. E quem aqui de nós não quer ter um filho com QI bom, né, gente? Não quer ter um filho inteligente. Então, vale a pena o nosso esforço ali para amamentar. E melhora também o desenvolvimento da cavidade bucal do bebê, da cavidade oral. Porque na amamentação, a gente trabalha os músculos de forma correta e mais apropriada. E aí, agora, eu trouxe para a gente discutir um pouquinho as questões dos mitos e verdades que cercam a amamentação. Porque todo mundo já escutou alguma coisa sobre a amamentação. Eu vou colocar algumas, e aí quem se sentir à vontade pode trazer aqui no bate-papo, que aí a gente já tira todas as dúvidas, se é mito ou se é verdade. Aí, como eu falei, eu não estou com acesso ao bate-papo, então se alguém mandar, Isabela, você pode me falar, você liga o microfone e fala. Ou então, se alguém quiser ligar o microfone também, eu não importo não, pode entrar aí na conversa. Bucha vegetal. É mito ou é verdade? Pode passar a bucha vegetal aqui no mamilo? Qual que é a ideia de passar a bucha vegetal? Criar um atrito aqui, para já, entre aspas, calejar essa mama e a mulher não ter fissuras para mamar. Mito ou verdade? Isso é mito, tá, pessoal? Hoje em dia a gente já sabe que não tem que passar bucha vegetal aqui, não tem que passar pomada. O próprio organismo que vai se preparar para amamentar. O próprio organismo vai preparar aqui a mama. Então, quando a gente passa bucha para criar esse atrito, a gente acaba tirando camada de proteção aqui, a gente acaba removendo as células que estão. Então, vai aumentar a chance de fissura, a chance de machucado, assim como o uso de hidratantes nessa região da areola e do mamilo. Se a gente vai hidratando demais essa região, a pele começa a ficar fina. E se eu tenho uma pele fina, na hora que essa mama esticar de tamanho, a tendência para rachar, para ferir, vai ser maior. Então, não precisa de passar
bucha e nem pomada na mama. Tomar sol ali no peito durante a gestação. Mito ou verdade? O sol, pessoal, durante a gestação é mito também, tá? Não temos nada que comprove que o tomar sol durante a fase de gestação, desculpa, eu tinha falado da amamentação, durante a fase de gestação, vai evitar que se fira, que se machuque o peito, tá? Então não tem necessidade de tomar sol durante a gestação, não. E depois que o bebê nascer? É mito ou é verdade? O bebê nasceu, machucou o mamilo da mãe, pode tomar sol? E aí, esse é uma grande questão, porque também nós não temos estudos científicos que comprovem que o sol vai fazer essa fissura fechar mais rápido. O que nós temos são relatos de mulheres que tomam sol e acham e percebem que essa fissurinha que estava aqui fecha mais rápido. Então, não tem aquela obrigação de tomar sol, não, porque a gente não tem comprovação científica. Mas se depois que o bebê nascer, deu essa rachadura, você quiser tomar ali um pouquinho de sol, naquele sol que é o sol mais apropriado, não vai ter malefício, não, tá? Mas também não tem como eu falar que é isso que vai fazer a diferença, porque nós não temos pesquisas que comprovem isso. Beber água, gente. Tem que beber bastante água, porque é a água que vai fazer dar leite, né? Muitas mulheres às vezes até me falam, pô, eu tô tomando 5, 6 litros de água para eu ter bastante leite ali. É mito. Não adianta tomar muita água para produzir muito leite. O que a gente precisa? Beber água à medida da nossa sede. Naturalmente, durante a amamentação e gestação, a mulher tem mais sede. Então, naturalmente, ela vai aumentar essa ingesta de água. Mas eu não preciso que vocês fiquem vidrados. Ah, eu tomei só 2 litros hoje, eu tomei só 4 litros, então amanhã eu tenho que tomar 6. Não, vocês vão tomar à medida da sede de vocês, que já vai ser maior. Fazer uma boa alimentação, eu acho que essa não precisa nem de dar suspense, todo mundo sabe que é verdade, né? Tem que se alimentar bem durante a gestação e depois na fase de amamentação também, até para benefícios do bebê, né? A gente já sabe que uma alimentação da mãe adequada, isso vai interferir sim até no crescimento do bebê lá dentro da barriga dela. Então, vocês gestantes precisam muito cuidar dessa questão da alimentação de vocês. Casca de banana para curar ferimentos na mama. A gente escuta de tudo, né, gente? Tudo isso que eu coloquei aqui foram coisas que já me perguntaram. Casca de banana para ferir o peito, para não deixar ferir o peito ou para cicatrizar a ferida. Gente, isso é mito, tá? Não podemos colocar nada em cima dessa ferida. Ali é uma ferida aberta, o risco de contaminação é muito grande. Então, não podemos colocar casca de banana na ferida. Repolho. Repolho podemos colocar em cima da ferida? Também não. Não podemos. Como eu falei, nada pode ir em cima desse mamilo que está machucado. O que acontece é que o repolho, ele tem substâncias anti-inflamatórias. Então, a gente pode lavar ele e higienizar bastante, tá, gente? Preocupar bastante com essa questão da higiene do repolho. Limpa ele bem, lava e coloca ele dentro de saquinhos e pode congelar ele. Depois dele congelado, você pega a folha de repolho e coloca ao redor do peito, sem encostar na areola e no bico. O que isso vai fazer? Ela vai funcionar como uma compressa fria e, além disso, vai ter propriedades ali anti-inflamatórias. Só que nós temos que tomar, pessoal, muito cuidado com essa questão do repolho. Não utilize ele sem orientação, porque se utilizado de forma errada, ele não vai fazer efeito e pode fazer mal. O que seria a indicação desse repolho? Naquela hora, depois que o bebê amamentou e o peito da mulher está muito duro, machucado, aí a gente entraria com essa compressinha fria, tá? Que aí pode ser de repolho, mas a gente evita ela ao máximo. E nada de repolho em cima de mamilo, tá bom? Outros mitos e verdades que a gente escuta. Leite materno é fraco, né? Então a mulher tá amamentando, o bebê às vezes só fica levando a mão na boca, ou então chora muito, e você já sabe que o bebê vai chorar muito. Mas aí vem alguém, o vizinho, sai lá na casa dele, vem e fala lá com a mulher: nossa, mas seu leite materno é fraco, seu leite tá fraco.
Gente, não existe leite materno fraco. Podem confiar. Não existe, não tem. Todo leite materno, ele é adequado para o seu bebê e ele vai ser muito rico. Então, não existe leite materno fraco. O que existe é uma técnica de amamentação que está incorreta e aí esse bebê está tirando um pouco o leite do peito da mãe. Ou então, existe baixa produção de leite, mulheres que não produzem o tanto de leite que o bebê precisa, e isso existe, baixa produção de leite e técnica de amamentação inadequada. Mas leite fraco, não, tá? Então, se vocês, depois que o bebezinho nascer, começar a acharem que o leite não está sustentando o bebê, acendam um sinalzinho, procurem ajudas para entender. Será que eu estou com uma baixa produção de leite? Será que é o bebezinho que não está conseguindo tirar o tanto de leite que ele precisa? Mas nunca duvidem da qualidade do leite de vocês. Meu leite não sustentou meu filho, por isso tive que dar a fórmula. Já escutei isso também, o pessoal da enfermagem que está aí assistindo também já deve ter escutado isso bastante, né? Essa questão do sustentar envolve o que eu falei anteriormente. A gente não tem leite materno fraco, mas a gente pode ter a baixa produção. E a questão da fórmula, a gente deve entrar com ela depois de tentar adequar essa amamentação e nunca como uma primeira opção. Então, o ideal é que nós, profissionais da saúde, avaliemos essa amamentação e ali pontuar com a mãe o que precisa ser adequado, o que precisa ser melhorado. Feito isso, a tendência é que se melhore e a gente não precisa entrar com fórmula. Mas se mesmo assim a amamentação não deslanchar, aí a gente deve sim avaliar a entrada da fórmula. Porque uma fórmula bem indicada, pessoal, salva vidas, né? A gente não quer nenhum bebezinho com fome. O que a gente não quer é que a fórmula entre como uma primeira opção. Vamos dar a fórmula à vontade, não precisa te preocupar. Não, por quê? Vamos tentar insistir um pouco nessa amamentação, se for o desejo da mãe, porque a gente já sabe que a amamentação é o melhor para o bebê. Outra frase que a gente escuta muito. Filho de uma amiga amamenta de 3 em 3 horas, o da outra amamenta de 2 em 2 horas. Tem alguma coisa errada nisso? Ou não, isso pode acontecer? Então, isso é verdade, isso pode acontecer. Cada bebê vai ter seu tempinho ali para amamentar. Então, vai ter bebê que vai dar um intervalo de 3 em 3 horas, está tudo bem. Tem outros bebês que vão dar um intervalo de 2 em 2 horas e também está tudo bem. E dependendo da fase que o bebê estiver, pode ser que ele dê um intervalo menor também, que às vezes ele queira mamar ali de 1 em 1 hora. Não é muito comum, mas dependendo da fase que o bebê estiver, isso é aceitável. Então, por isso, é realmente importante, às vezes, vocês entenderem, lerem mesmo sobre a amamentação, para que vocês fiquem de olho. Olha, hoje meu bebê está mamando de 1 em 1 hora. Será que isso está normal? Então, vamos continuar ali amamentando, vamos continuar ali tentando. Que aí, no outro dia, ele já voltou ao normal, ele já voltou a amamentar a cada 2 horas. Então, ou a cada 3. Então, isso a gente precisa ter a tranquilidade de pensar o que pode estar acontecendo e não questionar essa questão do leite logo num primeiro momento. O bebê deve mamar até esvaziar a mama, a amiga falou. Essa questão do esvaziamento de mama, gente, ela vem sendo muito discutida e é, de certa forma, até um assunto polêmico, assim. A gente já sabe o seguinte, as mamas nunca vão ficar vazias. Por quê? A mama, ela não é um estoque de leite, ela é uma fábrica. Então, à medida que o bebê vai sugando, vai produzindo leite. Então, sempre vai ter leite naquela mama. O que vai acontecendo é que antes ficou ali um leite parado, porque o bebê não tinha mamado. Aí, na hora que o bebê começa a mamar, aquele leite que estava parado, ele sai e vai continuando na produção. Por isso que a mama dá uma murchada. Mas mama vazia mesmo, a gente nunca vai ter. Sempre vai estar saindo leite ali. O que a gente tem que observar é, por exemplo, se esse bebê está sugando ali e você percebe que ele está incomodado, irritado, pode ser que já chegou no ponto que está saindo menos leite e ele quer que saia muito leite. Aí a gente pode trocar para outra mama que está com estoque ali, que já tem um leite parado ali, e aí o bebê volta a mamar de forma mais tranquila e o organismo vai produzindo leite, tá? Então não esqueçam disso. O peito não é estoque, ele é fábrica e o leite é produzido enquanto a mulher amamenta. Tem uma porcentagem que até me falhou aqui agora
a porcentagem de que, mas é a grande parte do leite, mais de 50% do leite que o bebê vai ingerir, ele é produzido durante a mamada. Então, vocês podem ficar tranquilas. Ou então, pegou o bebê para amamentar, olhou o peito, parece que ele está murcho, vazio, não tem problema não. Pode colocar que esse leite vai sair, tá bom? Tamanho não é documento para amamentação. E quanto mais macio esse peito tiver, meninas, vai ser até mais fácil para vocês colocarem para o bebê amamentar. Meu filho não arrota de jeito nenhum. O arroto, ele está muito relacionado com o tanto de ar que o bebê ingere na mamada. Então, se for uma mamada que ele ingeriu pouco ar, ele pode não arrotar. Isso é verdade, tá? Então, não necessariamente o bebê vai arrotar todas as vezes que ele for pro peito. Uma outra frase também que a gente escuta muito. Não amamentei por muito tempo porque já fiz cirurgia na mama. Isso é mito ou é verdade? Isso pode acontecer. Dependendo da cirurgia da mama, se for em uma mamoplastia, a gente pode ter uma baixa produção e isso acabar interferindo no processo de amamentação. Mas se for uma prótese de silicone, provavelmente ela não vai interferir de forma negativa ali na amamentação não, tá? Então, prótese a gente fica mais tranquilo. Agora, mamoplastia, né, redutora, a gente fica com um pouquinho de sinalzinho ali, né, vermelho, amarelo ligado para a gente observar melhor e acompanhar essa questão da produção de leite da mãe. Leite gordo vem no final da mamada. Então, o bebê tem que mamar todo o peito, né? Como eu falei lá em cima, quase que esvaziar a mama para tirar, para ele ficar saciado. Não. O leite gordo, gente, ele vai vir no início, no meio e no final. Esqueçam isso que vocês já escutaram. Eu mesma já orientei que o bebê tinha que mamar até chegar no leite gordo. Mas hoje, com o avançar dos estudos, a gente já sabe que o leite ele vai se misturando ali ao longo da mamada. Então, pode ser que o leite gordo venha mais no início, venha no meio ou venha ali mais para o final. O importante é a gente garantir que esse bebê esteja sugando bem, esteja sugando adequadamente. Outra questão de mito e verdade. Mamilo interfere na amamentação? Eu não tenho bico, meu mamilo é invertido, ou meu mamilo é plano. Como que eu faço se eu vou ter dificuldade na amamentação? Nós sabemos que o mamilo, ele não é o fundamental para acontecer a amamentação. Por quê? Como eu falei no início, o bebê precisa sugar na areola e não no bico. Então, se tem bico ou se não tem bico, teoricamente não vai fazer diferença. O que a gente percebe é que quando a mulher tem um pouquinho mais de bico, pode facilitar o processo para esse bebê sentir e abrir o bocão e abocanhar. Mas nós temos formas de pegar nesse peito, quando o mamilo é invertido ou plano, para facilitar o bebê abrir o bocão e abocanhar do jeito certo. Então, ele não vai interferir tão veemente assim na amamentação, mas pode ser que quem tem um mamilo plano ou invertido tenha um pouquinho mais de dificuldade, mas nada que vá impedir a amamentação. Basta apenas a mãe sempre amaciar essa região aqui da areola. A areola precisa ficar bem macia para facilitar o processo da pega do bebê e fazer aquela preguinha sanduíche, né? Que a gente coloca o dedão em cima e o indicador embaixo e dá uma leve apertadinha aqui, que aí essa areola vai ficar um pouquinho maior e facilita o bebê abocanhar o complexo areolo mamilar. Massagens para protrusão de mamilo. Não sei se quem está aqui já escutou, né? As massagens para a gente poder ficar fazendo assim, esticando para esse mamilo sair. Nada disso funciona, tá, meninas? Não precisa de fazer isso, isso já caiu por terra. Não precisa mais fazer essa manipulação durante a gestação, que isso não vai fazer diferença. E aí, nós aumentando Oi, pode falar. Só aproveitando, né, que tá lendo o assunto ainda, Uhum. tem algumas dúvidas aqui no chat relacionadas ao aleitamento e ao alimento da mãe. Aí eu já vou fazer, se você já puder responder, né? Sim, pode ser. A primeira pergunta é: há algum alimento que prejudica a produção de leite e que as mães devem evitar a todo custo? Não, a princípio a gente não deve evitar nenhum alimento, a não ser que seja esses alimentos que não são bons, né? Por exemplo, industrializados, refrigerantes, por causa não só da amamentação, mas por causa do corpo da mãe como um todo. Então a gente deve evitar esses alimentos industrializados.
Mas, de maneira geral, não tem nenhum alimento específico que a mãe vai ter que retirar da alimentação para ela poder amamentar. Ah, ok. Existe alguma técnica ou alimento que prejudica no caso da baixa produção de leite? Existe uma técnica errada de amamentação. O que seria uma técnica errada de amamentação? Por exemplo, o bebê sugar só aqui no bico. Se o bebê fica sugando, pessoal, só no bico, ele não vai estimular o peito da forma correta, que é na areola. E aí o organismo da mulher vai começar a entender que não está precisando de tanto leite, porque aqui só vai sair um pouco de leite. E aí ele começa a produzir cada vez menos leite, porque o organismo é sábio, ele não vai ficar mandando aquele tanto de leite sem necessidade. Então ele vai mandar o que precisa. E se o bebê está mamando errado, está só no bico aqui, cada vez mais ele vai mamar, ele vai produzir menos leite. Outra coisa que pode acontecer e levar a uma baixa produção é, por exemplo, um bebê com freio de língua alterado, com linguinha presa. O que acontece no bebê de língua presa? Ele não consegue fazer esse movimento aqui correto com a linguinha, extrair bem esse leite. Então, ele vai tirar do peito da mãe sempre menos leite. E aí, tirando menos leite da mãe, o organismo entende que não está precisando de muito leite e vai produzindo cada vez menos. Então, a gente pode ter uma baixa produção por causa de técnicas erradas de sucção. E aí, Isabela, tinha uma outra pergunta dentro dessa, né? Lê ela aí de novo para mim, fazendo um favor. Era só, existe alguma técnica ou alimento alimento que causaria a baixa produção, né? Alimento que causaria a baixa produção, assim, não. A gente não tem nada comprovado, não. Mas a gente tem, por exemplo, algumas ervas naturais. Se a erva é natural, né, gente? Algumas ervas que podem auxiliar no aumento da produção de leite. Aí a gente tem para auxiliar na produção, mas que atrapalharia ou causaria uma baixa produção, não. Outra pergunta. Caso uma mãe produza pouco leite, é melhor ela dar para outra mãe amamentar ou usar fórmula? Nossa, ótima pergunta. Então, se a mãe produz pouco leite, a gente tem que tentar entender o motivo que ela está produzindo pouco leite. Então, ela pode contar com a ajuda do pediatra, ou então as enfermeiras do posto de saúde ou de banco de leite para avaliar essa mamada e ver se tem alguma coisa ali que pode melhorar. Se eles perceberem que realmente não tem como reverter essa situação, a gente vai ter a entrada da fórmula. A gente vai precisar de entrar com fórmula infantil mesmo. Outra mãe, gente, amamentar um bebê, isso não pode mais. Isso é super arriscado. Antigamente a gente tinha, né, as mães de leite, isso não pode mais. O que a gente pode é uma mãe que tem muito leite, ela pode ir até um posto de coleta de leite humano, ou um banco de leite, e aí ela faz a doação do seu leite. E esse leite ele é passado por todo um processo de pasteurização. Vai ter um preparo mesmo ali para que esse leite seja repassado aos bebês com necessidade. Mas in natura, pegar um bebê que não é seu e colocar no peito, isso já não pode mais. Então, se realmente fica comprovado que é uma baixa produção e a gente vai precisar de complementar, tem que ser com fórmula. E aí, só para complementar também, a gente tem, Isabela e pessoal, algumas formas de tentar aumentar essa produção do leite. Então, não quer dizer que entrou com fórmula, a gente não vai conseguir depois retirar essa fórmula, não. Se for o desejo da família, a gente consegue, com algumas técnicas, tentar aumentar essa produção do leite para tentar retirar essa fórmula quanto antes. Respondi? Creio que respondeu sim. Outra pergunta. Uhum. Na faculdade, aprendemos que nos primeiros dias é importante amamentar revezando os seios por conta do colostro e a diferença de gordura que tem no início para o final. Inclusive, aprendemos os 3 tipos de leite que existem. Você me esclarece isso, por favor? Sim, a gente tem então os 3 tipos de leite, né? De quando nasce até o 3º dia, mais ou menos, a gente tem o colostro, que é super importante para o bebê, que é rico, né, na questão imunológica de gordura para o bebê. Depois ali do 3º dia vai começar a descida do leite. Aí a gente vai ter o leite de transição, que vai ser uma mistura ali do colostro com o leite maduro. E depois
de um certo tempo, que pode ser, às vezes, até vai depender. Tem mulheres que vai ser por volta do 10º dia, 14 dias, a gente já tem esse leite maduro, que é o leite que a mulher vai ficar até o bebê desmamar. E a gente pode revezar, sim, as mamas, desde a fase lá de colostro. Por quê? É o estímulo que vai fazer esse leite descer, esse colostro aumentar a quantidade e descer. Então, é ideal que a mulher, por exemplo, comece ali amamentando um bebê, né, uma mama. Amamenta. Na hora que ela vê que esse bebê começou a ficar mais sonolento, que ele tá fazendo um tipo de sucção só bem rapidinha, que o pessoal até fala que é o chupetar, essa hora é a hora de trocar de peito. Então, seria a hora de colocar no outro peito, que aí esse bebê vai começar a sugar com mais vigor, de forma mais lenta, que é essa forma lenta que ele vai suga-engole, que é isso que vai estimular bem essa mama e fazer esse bebezinho engordar. Então, a gente precisa disso aqui, de mais essa sucção lenta. E aí, nesse segundo peito, o bebê vai começar a sugar e engolir, sugar e engolir, sugar e engolir, até ele chegar de novo nessa fase final, que vai ser bem rapidinho, que é quando ele está realmente sustentado, que ele pega, você pega assim no braço, ele até cai, assim, ele está bem mamado, a gente diz. Vai ter alguns bebês que vão precisar dos 2 peitos para ficar realmente cheio, mas tem alguns bebês que com um peito ele já vai ficar cheio. O que a gente sempre orienta? Tenta dar sempre os 2 peitos por mamada. Mas se o bebê vai aceitar o outro ou não, vai ser com ele. Então pode ser que ele está tão cheio ali que com um peito já foi suficiente. Aí a mãe mexe, troca a fralda, tenta acordar e coloca no outro peito, para a gente estimular também esse peito. Pode ser que ele acorde e queira mamar. E pode ser também que ele não queira mamar. Então, é com ele. Aí, na próxima vez, ela começa estimulando pelo peito que o bebê não mamou, para a gente sempre equilibrar esses estímulos. E a questão da gordura do leite, então, ela vai estar presente nos 3 tipos de leite, tanto no colostro, quanto no de transição e quanto no leite maduro. E ela vai estar presente durante toda a mamada. Então, vai ter mamada que vai ter mais gordura, vai ter mamada que vai ter menos gordura. Então, por isso é importante que o bebê vá sugando e que a mulher sempre observe o tipo de sucção do bebê. Ele tem que fazer essa sucção que é mais lenta. A mulher até vê, gente, a mulher ou a pessoa que está, né, observando, até vê o pescocinho subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Porque ele suga, engole, suga, engole, suga, engole. É melhor essa sucção do que o bebê ficar suga, engole. Porque aí ele vai gastar mais energia, porque ele precisou de fazer mais movimentos para engolir. Então, quanto mais esse bebê ficar nessa sucção mais lenta, nesse suga, engole, melhor. Mais leite ele vai ingerir e mais peso ele vai ganhar. Tranquilo? Tranquilo. A próxima pergunta ela é um pouco maior, então, se quiser, né, que eu repito. Tá, viu? Vamos lá. Li que é normal não produzir leite na gestação, que pode demorar até 24 horas após o parto para iniciar a liberação. Isso é verdade? Tá, se sim, deixa eu só... pode contar. Se sim... Se sim, caso não esteja dando colostro, leite após o parto, o que é leite após o parto, o que meu bebê vai mamar? Tá. Então, ótimo. Aí acabou ou tem mais? Aí tem. Tá, então deixa eu já responder tá bom. essa, então, porque senão eu vou me perder, sabe? Porque a memória, gente, depois de ter filho, a memória não fica boa, não. Então, é normal acontecer do colostro não sair tão rápido. Por que isso pode acontecer? Por vários fatores, tá, gente? Às vezes é uma cesárea, o organismo não entendeu que tá na hora desse bebê nascer e aí demora um pouquinho mais para começar a descer o colostro. De que esse bebê vai ficar, então, né, nessas primeiras 24 horas? O bebê, quando ele nasce, ele tem uma reserva de gordura. E essa reserva de gordura vai conseguir manter o bebezinho, sem precisar de que ele receba leite ali tão rápido. O organismo ele é perfeito, gente. Ele já prepara o bebê para isso mesmo, porque já sabe dessas dificuldades que podem acontecer. E além disso tudo, o estômago do bebezinho ali no primeiro dia vai caber muito pouco leite por vez. Então, às vezes vai caber, são 3 a 5 ml ali no primeiro dia. Então, é bem pouquinho mesmo. Então, às vezes ele vai ficar ali 10 minutinhos sugando, ele vai conseguir tirar 2 gotinhas, 3 gotinhas, que vai conseguir ir mantendo esse bebê.
Então, você pode ficar tranquilo se nessas primeiras 24 horas, às vezes, apertar, não ver nada, ou então ver só uma gotinha, que é isso mesmo no início. Essas gotinhas vão aumentando à medida que o bebê vai sugando a mama da mãe. Pode continuar, Isabela. É só um complemento agora da própria pergunta, que ela colocou assim: pois sempre colocam o bebê para mamar após o parto. Inclusive, é recomendado. Me corrija se estiver errada. Obrigada. É isso mesmo, né? A gente incentiva bastante a hora de ouro, a hora dourada. Seria o bebê ir para o peito nessa primeira hora de vida. Justamente para ter esse primeiro estímulo e o organismo já entender. Opa, tem alguma coisa acontecendo, tem um bebezinho sugando aqui. Então, vamos mandar esse colostro. Então, não precisa assustar, pessoal, se nas primeiras horas vocês apertarem aqui o mamilo e não ver, apertarem a areola e não ver saindo leite, não. Não tem problema nenhum. É a sucção do bebê que vai fazer vocês verem esse leite, que vai aumentar a produção. E gotinhas que ele for tomando ali nessas primeiras horas já vão conseguir mantê-lo bem, tá? Tá quase acabando as perguntas. Tá, não, mas é ótimo, não tem problema não, pode perguntar. A próxima é: o que acontece quando o leite empedra? O que acontece quando o leite empedra? O leite empedrar, geralmente, é na fase da descida do leite, da apojadura. E por que ele empedra? Porque o organismo não sabe o tanto de leite que essa mãe precisa produzir para o bebê. Não sabe o tanto de leite que o bebê precisa. Então, ele manda muito leite, gente, manda muito mesmo, manda em excesso. E aí, esse bebê não consegue retirar o leite que foi produzido, e aí o leite fica retido lá, e aí a mama vai ficando dura, e aí empedra. Nesses casos que a mama fica empedrada, nós temos que tomar bastante cuidado. Então, pode ser que seja necessário, além do bebê mamar, que essa mãe faça massagens aqui na região da areola e faça a ordenha, a retirada do leite, que pode ser tanto com a própria mão ou com as bombinhas elétricas. Então, vai ser importante que essa mulher massageie um pouco a mão para não ficar com tanto leite parado. Mas um detalhe que é importante, que a gente não pode, por exemplo, o bebê mamou e tirar, e depois viu que a mama tá dura, tirar muito, muito, muito leite ainda. Porque senão o organismo vai entender que o bebê tirou todo aquele leite e vai ficar produzindo mais leite. Aí começa a virar uma bola de neve. Então a gente tem que tirar o necessário para o conforto da mulher. Se só com a sucção do bebê já conseguiu amaciar bem, já diminuiu as pedras, tá ok. Agora, se o bebê sugou e ainda continuou duro, a gente faz um pouquinho de massagem, uns 5 minutinhos ali de ordenha, e pode ser o suficiente para essa mulher já sentir mais confortável. Tem que ficar de olho, Isabela, nessa fase da apojadura, da descida do leite, essa mulher não vai ter febre junto disso. Ela pode ter alguns sinais, tipo aquele corpo ruim, algum calafrio, mas a febre não é um bom sinal. Então, se caso nessa fase aí, uma mama empedrada e febre, é super importante que vocês entrem em contato com a assistência médica para ver se não é o caso de já entrar com alguma medicação. Ok. E a última é: se o bebê amamentar em outra mãe, corre o risco dele perder o vínculo com a mãe biológica ou confundir as mães? Isso aí não pode, tá? A gente nem vai correr risco de confundir vínculo nem nada, porque o bebê não pode, de forma alguma, gente, amamentar em outra mãe. Isso já tá proibido. Então, se tá com alguma dificuldade na amamentação, não vai colocar o bebê para amamentar em outra mãe, não. Vai procurar ajuda no posto de saúde, no banco de leite, porque é lá que eles vão te orientar de forma adequada. Acho que foi bem esclarecido, então, e acabou. E aí vocês podem mandar. Eu gosto que mandem pergunta, porque aí vocês vão tirando mais coisas da minha cabeça e a aula vai ficando realmente focada no que vocês querem, tá? Ô, Isabela, nós temos quanto tempo aí ainda? Umas meia hora? Ainda tá livre ainda. Tem mais ou menos umas 1 hora, então tá tranquilo. Tá. Então tá. Qualquer coisa você me fala. Então aí, gente, vamos entrar então nessa parte mais prática para a gente entender como que vai ser uma boa mamada, como que a mamada vai ser eficaz. E aí eu vou usar meu bonequinho aqui algumas vezes para vocês entenderem de forma mais prática aí. Essa figura, ela é bem clássica, vocês já devem ter visto na internet. E eu gosto muito dela, porque ela é bem verdadeira no que a gente vai ter ali de uma amamentação, no que a gente pensa ali de uma pega correta. E algumas coisas eu vou fazer
as ressalvas. Então, a primeira coisa que a gente vai prestar bastante atenção, gente, é isso aqui, ó, barriga e tronco do bebê voltados para a mãe. Então, a gente vai ter um alinhamento, ó. Vocês estão vendo meu mouse, não estão? Estamos. Então, a gente vai ter um alinhamento. A cabecinha do bebê está alinhada aqui com o ombro e alinhada com a barriguinha. Não tá, por exemplo, a cabeça para um lado e o corpo para o outro. Então, meu corpo tá para cá e a cabeça para cá. Isso dificulta o bebê a engolir. Então, sempre a gente vai precisar desse alinhamento do bebê. Aqui nessa figura, esse bebê fica até sem pescoço, né? Não sei se é o bebê, mesmo que não tem muito pescoço, ou se a gente precisaria de melhorar isso. Porque o ideal é que na hora que o bebê esteja aqui amamentando, a gente consiga ter um espaçozinho entre a cabecinha e o ombro, tá? Mas aqui ela mostra bem essa questão do alinhamento. Outro ponto muito importante que a gente tem nessa figura é que o queixo, ele encosta aqui na mama da mãe. A gente precisa muito, pessoal, vocês vão observar isso para mim quando o bebê nascer, que esse queixo encosta aqui na mama. Para quê? Para fazer o movimento de empurrar essa mama aqui para trás e aí o leite sobe e sai aqui no mamilo. Então, o queixo tem que ficar encostado na mama, assim como o nariz tem que ficar livre. O nariz não pode ficar encostando na mama, senão ele não vai nem conseguir respirar. Além disso, a gente precisa que o bebê pegue grande parte da areola. Atenção, gente, não é a areola toda, tá? O bebê não tem que pegar, lembrando que a areola é essa região aqui. O bebê não tem que pegar essa areola toda, não. Às vezes a boquinha é pequena, nem vai conseguir. Ele tem que pegar o tanto de areola que ele conseguir. O máximo que ele conseguir. Se ele conseguir só até aqui, tá bom. Se ele conseguir tudo, tá bom. Mas ele não pode ficar com a boquinha pequenininha pegando só no mamilo. É isso que não pode. E ele tem que ficar também com essa boca bem aberta. E bem aberta para quê? Só para frisar, para pegar, abocanhar bem a areola. Essa boquinha de peixe, ele também precisa de fazer, principalmente o lábio aqui de baixo. O lábio de baixo, ele precisa sim ficar virado para fora, igual tá aí. O de cima, pode ser que em alguns casos o bebê não consiga virar tanto esse lábio para fora. E aí não tem problema. Melhor do que isso é ele pegar sempre com a boquinha aberta. Então a gente precisa dessa boquinha aí de peixe, mas com amplitude. Precisa de bocão, tipo uma boca de tubarão. E a bochecha, a gente vai precisar que essa bochecha sempre encha, né? Então, aconteça isso. A bochecha não pode ficar fazendo covinha. Se estiver fazendo covinha, pessoal, vocês vão tirar o bebê do peito e começar de novo o processo, porque alguma coisa não está errada, não está correta. E se alguma coisa está errada, a gente pode ter uma técnica de amamentação errada, que aí vai tirar menos leite, vai causar uma baixa produção e, além de tudo, ainda pode causar uma fissura ali na mãe e a mãe vai ter dor para amamentar. E dor é a maior causa de desmame. Então, desde as primeiras mamadas, desde as mamadas lá na maternidade, a gente precisa sim tomar bastante cuidado com essa questão da amamentação. São dois os momentos mais cruciais assim para a amamentação, que são as primeiras mamadas, a mamada na maternidade e as mamadas na pojadura, que é a descida do leite. Lembra que eu até comentei aqui já, né, da mama empedrada. Nessa hora que a mama empedra, a mama estica muito. E aí, no que estica a areola, a gente pode ter uma maior propensão para machucar esse mamilo. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado nesses dois momentos. Lá na maternidade, como que vai ser então, gente? A amamentação, ela vai depender, às vezes, vai sofrer influência, na verdade, do tipo de parto. Se for um parto cesárea agendado, que é aquele que a mulher não entra em trabalho de parto, isso pode dificultar, atrasar um pouco essa descida do colostro. E aí, para evitar isso, é colocar o bebê para mamar mais vezes, para ter bastante estímulo e esse organismo entender que essa mulher ganhou um nenenzinho. Quando é um parto normal, já fica mais fácil, porque o organismo entrou no processo, o organismo entendeu que está na hora daquele bebezinho nascer. E fora isso, a posição da mulher para amamentar, quando ela fez um parto normal, ela já consegue sentar, então ela consegue posicionar esse bebezinho
melhor no peito. Quando é uma cesárea, a mãe está deitada, isso não favorece tanto para amamentar. Tanto é que aqui vocês veem que a posição do bebezinho aqui não está das mais confortáveis, né? Sou eu, tá, gente, que estou amamentando. Eu estou deitada aqui, numa posição que não está confortável nem para mim, nem para o bebê. E aí acaba que esse bebê não está tão bem aqui, não. Tanto é que meu peito machucou, né? O tipo de leite lá na maternidade, como eu já adiantei um pouquinho aqui nas perguntas, vai ser o colostro, que ele é de cor amarelada ou transparente, ele parece uma aguinha, mas é, gente, muito poderoso. Não é nada de aguinha, não. Não é nada ralo, ele é muito poderoso. Ele é o melhor alimento, o mais adequado para o bebê nesses primeiros dias. Ele vai sair em menor quantidade, mas à medida que o bebê for mamando, esse colostro vai aumentando. O que a gente vai observar? Tudo aquilo que eu falei com vocês aqui, nessa parte dessa figura. Nós vamos observar o alinhamento, como que vai ficar a boquinha bem aberta, com o lábio de baixo virado. A areola não tem que pegar a areola toda, mas tem que pegar uma boa parte dela. O queixinho encostado na mama e o narizinho livre. Desde a maternidade, a gente já precisa observar essas questões. O tempo de mamada, ele vai variar. Vai ter bebê que vai querer, às vezes, ficar meia hora no peito. E tem outros bebês que vão querer ficar 5 minutinhos no peito. O que a gente, enquanto mulher que amamenta, vai ter que fazer? Estimular esse bebê, oferecer o peito para o bebê. Então, mexer no pezinho para fazer cosquinha, aqui nas costinhas do bebê, para o bebê despertar e tentar mamar mais do que 5 minutos, tentar ficar mais tempo no peito. Mas pode ser que vocês façam de tudo e o bebê realmente queira dormir. É esperado que lá na maternidade o bebê tenha esse período mais de sonolência, porque ele está cansado do parto, o organismo dele dá aquela baixa e aí com isso ele durma mais. A gente não vai deixar, pessoal, passar de 3 horas sem amamentar. Então a gente vai sim conduzir essa amamentação. Então o intervalo máximo que o bebê vai ficar sem amamentar são 3 horas. O bebê querendo antes disso, gente, a gente pode dar toda vez que o bebê quiser. Mas se caso estiver chegando nas 3 horas e o bebê está dormindo apagado, vocês devem acordar o bebê e colocar ele no peito para sugar. E como que a gente pode colocar esse bebê para sugar? Então, a gente tem 2 maneiras, que são as que mais dão certo, que é essa posição aqui da foto, que é uma posição que a gente chama de posição tradicional. Vou colocar ali o bebê no peito esquerdo, eu vou segurar ele com a mão esquerda e vou segurar o peito com a mão direita. Quais que são os cuidados dessa posição? Deixa eu parar aqui o compartilhamento, que aí eu vou mostrar melhor para vocês. Eu vou abaixar aqui um pouquinho a câmera. Então, nessa posição tradicional, eu vou aqui colocar o bebê no peito direito, vou segurar ele com a mão direita e o peito eu vou segurar com a mão esquerda. Então, o que a gente vai tomar cuidado? O bebezinho não vai ficar com a cabeça nessa volta, porque se ele ficar com a cabeça nessa volta do braço, o nariz vai ficar tampado. E vocês lembram que o nariz tem que ficar livre. Então, a gente sempre vai descer esse bebezinho mais para baixo, de forma que ele continue alinhado. E aqui, nós vamos segurar a mama com a mão em C. Então, o dedão aqui em cima e o indicador aqui embaixo. E vamos passar essa mama na boquinha do bebê, até o bebê abrir o bocão. Ele abriu o bocão, a gente deixa pegar. É muito importante, gente, a gente só deixar o bebê pegar o peito na hora que ele abrir o bocão. Porque aí, lembram lá da figura que ele precisa pegar com um bocão? Para ele pegar a maior parte da areola? Se a gente coloca esse peito de qualquer forma e o bebê pega só aqui nessa região aqui do mamilo, a chance de machucar esse peito é grande e a chance da gente ter uma baixa produção também vai ser grande, porque lembrar que quando ele pega só aqui no bico, além de machucar o bebê, ele ainda não, de machucar o peito da mãe, o bebê ainda não vai conseguir extrair o tanto de leite que precisa. Então, a gente vai tomar muito cuidado com isso. Então, só para reforçar aqui, na posição tradicional, a cabecinha do bebê vai ficar um pouco mais para baixo, ele fica alinhado, o queixinho vai encostar na mão, o nariz vai ficar livre, tudo aquilo da outra figura. E a nossa mão aqui, segurando a mão em C, nós vamos passar de cima a baixo para esse bebê conseguir abocanhar. Abrir o bocão, a gente deixa ele pegar. E aí aqui, a gente vai ficar
Dependendo do tamanho da mama da mãe, pode ser que a mãe precise sustentar essa mama o tempo inteiro, mas dependendo se for uma mama que não é tão pesada, a mãe pode até soltar e fazer um carinho aqui no bebê, utilizar essa outra mão para beber uma água. Então, essa é a tradicional. Uma outra forma que a gente tem, e é a que eu mais gosto de incentivar vocês a fazerem, que é a que eu vejo que dá menos chance da gente machucar o peito, é a posição que se chama tradicional com mãos invertidas. Então, o que seria essa tradicional com as mãos invertidas? Eu vou colocar meu bebê para mamar aqui no peito direito, eu seguro o meu peito com a mesma mão do peito, com a mesma mão direita, fazendo aquele Czinho básico que eu já ensinei para vocês. E o bebê, eu vou segurar com a minha mão esquerda, com a mão contrária. Então, meu braço vai segurar aqui, ancorar o corpo do bebê, e a minha mão vai ficar apoiada na cabecinha e aqui, no tronco do bebê. O que é o legal dessa posição? Porque aqui, ó, eu tenho total controle da cabeça do bebê. Então, eu acabo ajudando esse bebê a direcionar ele para o peito. Sem, pessoal, apertar, tá? Eu não posso apertar essa região aqui e nem fazer isso aqui não com a cabeça, né? Eu machuco o bebê. Mas a minha mão vai ficar aqui para apoiar. Para evitar, por exemplo, que esse bebê fique indo para baixo. Então, eu apoio aqui a cabecinha do bebê e ele fica todo alinhado aqui no meu corpo. E essa minha outra mão, que é a mão do mesmo lado do peito, vai fazer a preguinha e eu vou fazer esse movimento, de cima a baixo, até ele abrir o bocão. Na hora que eu abrir o bocão, eu deixo ele pegar. Sempre o movimento, pessoal, vai ser de cima para baixo, tá? Pra gente sempre terminar com o mamilo aqui, ó. Assim. Que a gente sempre vai terminar com esse mamilo dentro da boca do bebê. Queixinho encostando na mama e o narizinho sempre livre. Lógico que aqui eu mostrei, né, uma coisa que tem que ter uma prática em pouco tempo. Mas, depois que finalizar aí a nossa conversa, as gestantes podem pegar, às vezes, um bonequinho e treinar, para que vocês não esqueçam como que vocês vão colocar o bebezinho para amamentar, tá, gente? É importante treino. Não tem jeito. Nós temos que treinar para vocês sentirem essa segurança de colocar o bebê para mamar. Então, só para lembrar aqui, nessa foto, é a posição tradicional com as mãos invertidas, que foi a segunda que eu mostrei para vocês. Então, eu seguro o bebê aqui eu tô até usando uma almofada. E com a mesma mão do peito, eu seguro o peito. Ficou claro, pessoal? Vocês querem que eu repita, que eu mostre novamente? Deu para pegar? Apareceu alguma coisa, Bela, no bate-papo? Não, né? Não, tá tranquilo. Então, ficou claro. Tá. E essa aqui foi a tradicional, que é a que todo mundo coloca, que também dá certo, mas que aqui a tendência do bebê é jogar essa cabecinha aqui, ó, para baixo. E aí, como a cabecinha tá livre, fica mais difícil para a mãe conseguir direcionar esse bebê pro peito. Por isso que eu gosto bastante dessa aqui, que as mãos seguram a cabecinha do bebê, apoiam a cabecinha do bebê para ajudar nesse direcionamento do bebê. E sempre observar, né, gente, o narizinho livre. Aqui nessa foto não dá para ver, mas observar o alinhamento, o queixinho encostando na mama, o narizinho livre e a boquinha que estaria aqui, pegando ali grande parte da auréola, mantendo bocona bem aberta com o lábio de baixo virado para fora, principalmente o de baixo. E quando chegar em casa, gente, como que vai ser? Chegamos em casa, vamos continuar tentando amamentar uma dessas duas formas, tá? Ou da tradicional, convencional mesmo, ou a tradicional com as mãos invertidas. E aí em casa, que vai ser, dependendo se for um parto normal ou parto cesáreo, segundo, terceiro dia, esse leite já vai começar a descer. E aí, o leite descendo, esse bebê vai começar a sugar com mais vigor no peito. Lembra das sucções lentas que eu falei? Então, aqui agora a gente vai ver mais ela, porque vai ter mais leite. Então, a tendência é que esse bebê suga, engula. Suga, engula, suga, engula. Tem mães que até já escutam o glup, glup, glup da deglução. Isso é um ótimo sinal, sinal de que tá recebendo aí leite.
O tempo das mamadas ainda vai continuar variando. Pode ser que o bebê queira lá 10 minutos, mas pode ser que o bebê queira lá meia hora. Um bebê, pessoal, que quer ficar 1 hora no peito direto, isso acende os nossos sinais de alerta. Não é esperado que o bebê fique 1 hora no peito. Provavelmente ele está fazendo só aquela sucção superficial, só aquela rapidinha. Então a pega não tá boa, o posicionamento não tá bom, tem alguma coisa que precisa ser entendido aí nesse processo. Mas pode ser que ele queira mamar 10 minutos e fique cheio. Por quê? Ele só fez aquela sucção mais lenta, que é aquela que vai realmente dar saciedade para o bebê. Então pode ser que ele mame menos. Ele mamou, soltou o peito, o que a gente vai tentar fazer? Estimular a sucção do bebê do outro lado. Pode ser que ele pegue, muito bom, mas pode ser também que ele não pegue. E a gente vai respeitar o bebê. Os intervalos entre as mamadas, quando chegar em casa, a gente ainda vai manter ele ali a cada, no máximo, 3 horas. Querendo antes a gente dá, mas viu que já tá dando 3 horas, o bebê tá dormindo, acorda esse bebê para mamar. E as posições para amamentar, a gente pode escolher uma e seguir com ela para todo sempre, adaptei e tá tudo bem. Mas se caso sentir necessidade de variar alguma posição, porque, por exemplo, o mamilo machucou, a gente também pode variar. E aí a gente tem várias posições. Tem posição do que o bebê fica mais em pezinho, mais nessa posição. Tem outro que o bebê fica invertido. Tem várias, né? Então, depois, se vocês quiserem, você pode jogar lá no Google e vai aparecer um tanto de figura com outras posições também. Mas se tiver correndo tudo bem, não tiver com a mão machucada, não precisa ficar entrando em outras, colocando em outras posições, não. Escolhe uma posição que tá dando certo e vai. Tem pergunta sobre essa posição. Tá. A pessoa perguntou: já vi mães com seios grandes amamentarem com o bebê virado para trás. Gostaria de saber mais dessa técnica. Se puder, por favor. Sim, claro. É uma posição invertida, né? Que seria. Aí pode usar até uma almofada de amamentação, tá, gente? Para ajudar a apoiar. Chama posição invertida. A gente segura o bebê também aqui pela cabecinha e o corpinho fica espalmado aqui na nossa mão. E aí, com a outra mão, que no caso eu vou amamentar no peito direito, eu seguro com a mão esquerda. E eu vou fazer aquela mesma técnica que eu mostrei para vocês. A mão em C, eu vou estimular de cima para baixo. Até... Tá só um pouco alta a câmera. Ah, tá. Melhorou? Tá ótimo agora. Vou estimular, então, de cima para baixo aqui, até o bebê abrir o bocão e eu deixar ele pegar. Quando as mamas são muito grandes, pode ser que essa posição invertida ajude. Mas o que mais vai ajudar quando a gente tem uma mama grande é a sustentação dessa mama. Então, a mãe vai precisar de ficar o tempo inteiro aqui segurando a mama para o bebê não perder. Ou então, ela vai fazer um rolinho com uma fralda. Ela pode pegar, deixa eu mostrar aqui para vocês, uma fralda. Aqui eu tenho uma fraldinha de boca, mas aí vocês podem fazer com uma fralda maior. Dobra ela e faz um rolinho assim mesmo. E aí posiciona embaixo aqui da mama, que aí esse rolinho aqui vai dar uma sustentação melhor para a mama. Porque a grande dificuldade quando a gente tem uma mama grande, pesada, é ficar escorregando da boca do bebê. E se fica escorregando da boca do bebê, essa pega vai ficar mais superficial, essa pega vai ficar mais só no mamilo. E aí a gente tem chance de machucar o peito da mãe. Então a gente pode sim tentar uma posição invertida para facilitar as mamadas. Próxima pergunta é sobre o início da dentição. Gostaria de saber se há algum tipo de técnica para que não machuque o seio da mãe. Quando começa a dentição? Isso. Quando começa a dentição, tem alguns bebês que vão morder o peito da mãe. Tem uns que são danadinhos. E tem outros que não vão morder, que vão passar por isso super fácil. O que vai acontecer? Se o bebê morder o peito, a mãe tem que, na hora, tirar mesmo esse peito e explicar para o bebê. Olha lá, faz com a cara mais séria, falando que não pode. O que acontece é que, às vezes, a mãe, no susto, grita, ou então faz alguma reação maior que chama a atenção do bebê para um lado positivo. Ele não sabe que ele tá ruim. E aí, ele vai querer que a mãe repita isso. Aí ele começa a morder.
E aí começa até a machucar mesmo o peito da mãe. Então, mordeu uma vez, tira e fala com um semblante mais sério pro bebê que ele não pode fazer isso, que ele tá machucando a mãe dele. Mas não tem nada a princípio que a gente possa prevenir essa questão das mordidas, não, tá? É realmente viu que o bebê tá nascendo dente, tentar algumas medidas de alívio de dor do bebê, que pode ser aqueles mordedores gelados, para anestesiar um pouquinho aqui essa região. Mas prever que ele vai morder é difícil. Outra pergunta é: o consumo de bebidas alcoólicas na amamentação são prejudiciais à produção de leite, ao bebê ou a ambos? É prejudicial ao bebê, tá? Então, não é aconselhável que uma mãe beba e amamente o seu bebê. Não pode. Essa é a última pergunta até então. Então, vamos dar andamento aí. A gente já tá quase terminando, tá, pessoal? Então, quando chegar em casa, a gente já viu que vai continuar amamentando sentada, na posição que a gente aprendeu aqui, intervalo a cada 3 horas. Mas aí, nesse momento, a gente vai ter a descida do leite, que é a pojadura, que é onde pode empedrar o peito. Então, a gente até já conversou isso um pouquinho, eu expliquei para vocês por que essa mama pode empedrar. E aí pode ser que seja necessário a gente fazer a ordenha do leite. E como que a gente vai fazer essa ordenha? A gente posiciona como está aqui, nessa figura, o dedão em cima e o indicador embaixo e vai fazer um movimento de apertar e soltar. Aperta e solta, aperta e solta. As primeiras gotinhas, a gente vai rejeitar elas, a gente não vai desprezar essas primeiras gotinhas. E as outras você já vai fazer no recipiente para depois guardar e armazenar esse leite para dar para o seu bebê no momento oportuno. E além dessa ordenha, toda vez antes de dar leite para o seu bebê, de oferecer a mão para o seu bebê, percebeu que a sua areola está muito rígida, está muito dura, a gente vai precisar de amaciar essa região aqui da areola. E aí, como que a gente amacia essa região? Então, uma mão segura aqui a mama e com a outra a gente vai massagear de forma circular aqui na areola. Só na areola, tá, pessoal? O restante da mama pode estar duro o que for. Aqui a gente deixa. A gente vai amaciar aqui a areola. Faz umas 3 vezes e pega para ver se está mais macia. Se já tiver macia, pode tentar colocar o bebê para mamar. Se não tiver macia, a gente faz a compressão reversa. A gente coloca aqui ao lado do mamilo e leva para trás e volta. Para trás e volta. Para trás e volta. Isso já vai amaciar bem essa região da areola e aí a gente traz o bebê para amamentar. E se mesmo assim, gente, não amaciar, aí vocês vão fazer a ordenha. Aperta para tirar o leite daqui e deixar essa região bem macia. Quanto mais esse complexo areolo-mamilar tiver macio, mais fácil para o bebê abocanhar essa mama. Aqui pode estar duro, como eu falei para vocês. O mais importante de estar macio é essa região aqui da mama, que é a areola. A areola tem que ficar macia. Uma areola dura, que é o que às vezes acontece na descida do leite, porque a mama cresce muito de tamanho, vai dificultar para esse bebê abocanhar do jeito certo. E aí vai ficar escorregando e vai fazer uma pega errada, vai ficar só aqui no mamilo. E aí a gente já sabe o que pode acontecer. Então, muito cuidado nessa descida do leite. Lembrem de preparar essa mama para trazer o bebê para o peito. Massagem na areola e, se for o caso, faz um pouquinho ali de ordenha. Tá bom? Se machucar o peito, mesmo com tudo isso que a gente conversou, o que a gente pode fazer? Primeira coisa, lembram da ordenha? Quando a gente faz esse movimento de ordenha, vai sair leite aqui. E a gente pode passar o próprio leite ao redor, que o próprio leite ajuda a cicatrizar essa região. A gente pode passar com orientação médica alguma pomada de cicatrização e também a gente pode fazer o laser. O laser, eu não sei se todo mundo que está aqui conhece, mas ele é um mecanismo de uma luz, né, que vem e acelera essa cicatrização do peito, da fissura. Então, ajuda bastante.
Mas o mais importante é a gente descobrir o porquê que esse peito está machucado, o que está causando essa fissura. Que aí a gente age no motivo da causa da fissura, e aí isso provavelmente vai ajudar essa fissura a fechar mais rápido, tá? Então não adianta só passar leite, não adianta só fazer o laser, não adianta só passar a pomada. A gente tem que identificar qual que é a causa dessa fissura aí no peito. Mas de antemão pode passar o próprio leite ao redor, que o próprio leite já ajuda bastante nessa cicatrização. Chegando em casa também, a gente tem que ficar de olho no cocô desse bebê, tá? Então, o cocô, ele começa mais preto, que é o mecônio que a gente fala. Então, lá na maternidade, ele vai ter esse cocô. Depois, ele vai começando um verde escuro, até ele chegar nesse amarelo mostarda, que é um amarelo mostarda mesmo, aquele amarelo bem amarelo, e que pode ter até uns grupinhos brancos ali no meio. A gente espera que até ali o 5º dia a gente já começa a ter esse cocô. Tem alguns bebês que no 4º dia já vai ter, tá? Se tem 5 dias do bebê e ele ainda tá fazendo esse cocô preto, é um sinal de que a amamentação não tá bem. Então a gente precisa avaliar o quanto antes para ter certeza que esse bebê está sendo bem alimentado. Não é normal se o bebê de vocês fizerem cocô branco ou preto depois desse 5º dia aqui de amamentação, ou vermelho, ou um verde água. Fez esses sinais, vocês vão pedir uma avaliação no posto de saúde ou com o pediatra para ver o que pode estar acontecendo. Já o xixi é esperado, um xixi mais concentrado ali no primeiro dia, mais amarelo, e depois ele vai ficando mais claro. E cada dia vai fazendo mais xixis. Então, no primeiro dia pode ter um xixi, 2 xixis ou mais. No 2º dia, a gente já espera 2 a 3 ou mais xixis, até chegar ali no 4º dia e já ter 4 xixis ou mais. No 5º dia, gente, a gente já espera mais de 5 xixis, tá? E eu coloquei essa foto aqui dessa fralda, porque é uma fralda que tem uma listra, que essa listra ela é toda amarela. E à medida que tem xixi, ela vai mudando de cor. Então, isso facilita para o pai saber se o bebê fez xixi. Então, é uma listra amarela que fica azul. E o xixi e o cocô, gente, por que eu trouxe eles nessa conversa de amamentação? Porque eles são fundamentais para a gente entender se essa amamentação está boa ou não. Se é um bebê que não está fazendo xixi, não está fazendo cocô, a gente fica alerta para entender o que pode estar acontecendo. Agora, se ele está fazendo bastante xixi, se ele está fazendo bastante cocô, é um ótimo sinal. E um outro sinal que a gente vai ter é do peso. Mas o peso isolado, ele não vai me dizer da amamentação, tá, gente? Então, a gente precisa observar o peso, observar o xixi, observar o cocô e o desenvolvimento do bebê, para a gente ter certeza que essa amamentação está indo bem. Na primeira semana, é esperado que o bebê possa perder até 10% do peso dele e tá tudo bem. Então, se é um bebê de 4 quilos, ele pode perder 400 gramas e tá dentro do esperado. E aí, passou essa primeira semana de vida, ele vai recuperar. Já tem bebês que durante a primeira semana de vida já perde e já começa a recuperar. Então, o que a gente quer é que quanto antes o bebê recupere realmente o peso do nascimento. Mas nós não vamos focar só na balança, tá? E aí, isso principalmente para os estudantes que estão aqui de enfermagem, o nosso foco ali nesses primeiros dias com o bebê nunca vai ser focar na balança, não. Nós vamos focar no contexto. Então, eu preciso de ter um bebê hidratado, um bebê reativo, com bastante xixi, fazendo pelo menos um cocô por dia, e o peso vai vir como consequência, tá? Então, não precisa da gente entrar com uma fórmula, entrar com um complemento logo de cara, porque o bebê só perdeu peso. A gente tem que avaliar isso melhor. Lembrando que a gente pode precisar de lançar uma mão de fórmula, mas ela nunca vai ser nossa primeira opção. A gente vai ter que avaliar um pouco melhor para ver se é a fórmula que vai ser necessária ou se a gente consegue mudar ali um pouco o foco dessa amamentação, mudar um pouco ali, manejar a amamentação para conduzir ela e recuperar, né? Essa autoestima aí da família que às vezes vai começar a ficar um pouquinho prejudicada. Então, nunca, pessoal, entrar com fórmula só por causa do peso.
E aí, depois disso tudo, fomos ao pediatra, vimos que xixi tá ok, cocô tá ok, o peso às vezes perdeu um pouquinho, mas está dentro do esperado e tá desenvolvendo bem, já cresceu. Aí sim a gente entra com a livre demanda. Aí a gente não precisa mais ficar acordando esse bebê para amamentar. Gente, lógico, pessoal, que nós não vamos deixar passar muito tempo também, né? O bebê vai querer dormir ali 6 horas durante o dia. Se for à noite, a gente deixa, porque a gente já sabe que tá tudo bem. Mas durante o dia, nós não vamos deixar também ele muito tempo sem amamentar. Até porque, se ele dormir demais, vai acabar atrapalhando o sono dele da noite. Então, as sonecas durante o dia, elas têm que ser ali no máximo 2, 3 horas. Mais do que isso pode interferir no sono da noite. Então, não deixar esse bebê dormir demais também durante o dia. Mas a gente já pode deixar essa livre demanda acontecer. Então, o bebê quiser dormir um pouco mais de 3 horas, 4 horas, a gente pode sim confiar nesse bebê, porque aí a gente já sabe que está tudo bem. E lembrar que a livre demanda, ela é também para a mãe, tá? Deixa eu só colocar aqui. Então, ela é também para a mãe, a livre demanda. Não é só para o bebê. Então, se a mãe viu que o peito está muito cheio, ela pode pegar esse bebê e dar peito para ele. Acorda e dá, para poder aliviar essa mama que está pesada. E se diante disso tudo a gente vê que realmente for necessário complementar, a gente tem a possibilidade de utilizar a mamadeira, mas a gente sabe que a mamadeira ela pode interferir negativamente na amamentação. Então, por via de regra, a gente sempre vai tentar complementar, dar o leite para o bebê, utilizando o próprio leite materno ordenhado. E aí a gente pode usar a colher dosadora, o copinho, ou então essa técnica que chama relactação, que a gente coloca o leite num recipiente e através de uma sondinha fica uma ponta dentro do recipiente e a outra ponta dentro da boquinha do bebê. Que aí o bebê suga o peito, recebe o leite da mãe, que está aqui dentro do peito, e recebe o leite que está aqui na sondinha. Então, a gente tem essas 3 possibilidades aí de favorecer o uso do complemento sem necessariamente colocar mamadeira, que é um risco para a amamentação, que a gente sabe que o bebê, às vezes, que vai na mamadeira, acaba largando o peito, e não é uma coisa que a gente quer, né? Então, pessoal, é isso. Isso tudo que eu queria trazer para vocês. Vou deixar aqui meu Instagram, meu celular. Se alguém ficar com alguma dúvida, depois quiser me chamar, pode me chamar lá no Instagram. Pode acompanhar lá. Lá eu sempre posto coisas relacionadas a essa fase da gestação, dos cuidados com o bebê e da amamentação. E eu estou disponível se alguém quiser perguntar, comentar alguma coisa. Eu estou aqui. Deixa eu parar o compartilhamento. Já tem uma pergunta sobre mães soropositivas para HIV. Quando há essa fissura, pode ocorrer a amamentação? Mãe HIV não pode amamentar, tá? Nem com fissura e nem sem fissura. Isso já é protocolo de toda instituição, de toda maternidade. Se a mãe tem HIV, esse bebezinho já vai começar a receber a fórmula. E aí, nesse caso, gente, tem que ser a fórmula na mamadeira mesmo, porque é um bebê que não vai para o peito. Então, ele tem uma necessidade de sucção, que é a mamadeira que vai suprir. Então, aí, nesse caso, a gente usa a mamadeira e ele não amamenta. Até então, essa foi a última pergunta. Já mandaram mensagem parabenizando pela apresentação. E aguardar mais um pouquinho, né, para ver se vai ter alguma pergunta. Eu agradeço, viu, gente, a participação aí de vocês, as perguntas. Eu acho muito legal quando vocês mandam pergunta, que aí vai ficando mais direcionado, mais focado e fica mais útil também para vocês. Eu agradeço o convite, viu, Isabela? Foi ótimo para mim vir aqui dividir um pouquinho com vocês e preparar também, né, essas gestantes aí para esse novo mundo que vai se abrir. Lembrar de não desesperar, tá, gente? As dificuldades podem vir, podem acontecer, mas a gente, com a orientação e com a informação, a gente tem um caminho ali para a gente seguir e conduzir, tentando da melhor forma possível e sem deixar esse bebê passar fome, né? Porque sempre eu vou incentivar a amamentação, vocês que são estudantes que estão aqui também, a gente vai sempre incentivar a amamentação.
Mas se chegar num ponto que a mãe falar que deu, que ela não quer, é nosso dever aceitar e apoiar essa mulher e ensinar a melhor forma que ela vai dar o leite pro bebezinho dela. Porque pode chegar realmente um momento que vai ficar mais insustentável e que não vai ser tão legal. E a gente, enquanto profissional de saúde, não tá ali para julgar nem para impor o dedo, falar, olha, você vai amamentar. Não, não é nossa função. Nossa função é dar o caminho. Se ela quiser continuar, nós vamos tentar aliviar ao máximo essa dor que ela tá, evitar ao máximo a introdução da fórmula, da chupeta e da mamadeira, que aí daria uma outra aula, que eu nem quis entrar tanto nisso. Mas a gente vai aí conduzindo essa amamentação conforme esse desejo da mãe. Sim. Aqui no chat tem vários elogios, agradecendo a aula, falando que foi super leve. Que bom, que bom que vocês gostaram. Falando, né, que mesmo não sendo mãe, que perguntou muito e que é uma aluna de enfermagem curiosa. Ah, que bom, isso é bom. A gente precisa da curiosidade para a gente aprender. E só reforçando, pessoal, o link para preencher, né, a lista de presentes já está aqui no chat, junto com a palavra-chave, que é amamentação, que foi muito dita aqui hoje, e reforçada várias vezes, né? Então, não se esqueçam de responder o link para confirmar a presença. Tá, você falou também que você vai me enviar esse link, né, Isabela, para eu responder também? Envio. Que eu não estou achando ele aqui no chat, não. Se você puder me enviar. E a gente pode tirar uma foto também, né, Isabela? Alguém perguntou onde que tá. Ah, você mandou aqui agora o link. Isso. A palavra-chave é amamentação. Vamos tirar uma foto, então. Vamos. Quem puder abrir a câmera, né? Vai ser maravilhoso. Vou segurar aqui meu bebezinho com o peito. Você tira, Isabela, a foto? Tiro. Deixa eu tentar. Tentando colocar em tela cheia para ver todo mundo, a carinha de todo mundo. A Luciana colocou para tirar uma foto da tela, Isabela. Será que é um print? É, melhor um print, né? Espera aí, então. Vamos lá. Espera aí, deixa eu achei o botão. Prontinho. Oi, peraí. De novo? Acho que deu. Deu. Deu sim. Mais uma vez, muito obrigada, viu, Isabela, pelo convite. Sempre que vocês precisarem, eu estou à disposição. Como eu falei, se alguém quiser perguntar alguma coisa lá no Instagram, estou super disponível. Obrigada mesmo. Você também, a sua participação foi muito válida, nos trouxe muito conhecimento. Então, né, estou muito feliz. O Nascer também está muito feliz por ter realizado um evento que acho que foi tão especial. E que tenham próximas vezes, né? Próximas oportunidades. Sim. Seja sempre muito bem-vindo aqui. Tá bom. Gente. Obrigada, viu, gente? Então, acho que a gente já pode encerrar, né? Quero agradecer a presença de cada um que está aqui presente, nos apoiando, né? Fazendo com que esse momento seja tão importante para o Nascer. Um beijo e boa noite, viu? Boa noite, gente. Obrigada. Tchau.